Boa tarde, pessoal. Continuando ainda com os ciclos da vida, falando agora de nutrição do adulto e do idoso. Vou tentar ser o mais breve possível nesse assunto, porque já falamos um pouco disso. A nutrição do idoso, do adulto, ela compreende a faixa entre 20 a 60 anos de idade. A avaliação nutricional nessa fase, ela compreende não só o aspecto, os parâmetros antropométricos, né, de peso, altura, como é visto lá na infância. Ela já faz-se necessário a necessidade dos exames bioquímicos. Essa fase, a fase adulta, já é a fase em que a alimentação ela precisa, tem uma necessidade maior em ser balanceada já na prevenção de doenças. Não que na fase infantil, na adolescência, já tem que se prevenir essas doenças, mas aqui na fase adulta, você tem que ter mais esse cuidado, principalmente se você não tomou os cuidados anteriores na infância e na adolescência. Então, medidas de avaliação nessa fase importantes: peso, altura, circunferência da cintura, do quadril, que são marcadores para risco de doenças cardiovasculares, e as dobras cutâneas, né, aquela dobrazinha da gordura. Então, a classificação do IMC para adulto: o IMC abaixo de 18 ele é considerado magreza, entre 18,5 e 24,5 é um IMC normal, e passou disso sobrepeso e os graus de obesidade: obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Esse risco essa medição da cintura e do quadril divide-se uma pela outra, e esse resultado ele tem que estar em até 0,80 para mulheres, 85, e para homens até 90, 94, 95, para essa pessoa estar fora de risco de doenças metabólicas, risco de doenças cardiovasculares, onde ter alguma complicação por conta dessa gordura. As recomendações nutricionais para o adulto: eu coloco lá no material de vocês podem acompanhar uma pirâmide. Essa pirâmide, ela inclui, na base dela, atividade física e água todos os dias, né, com frequência. As pirâmides anteriores, elas não tinham a inclusão da atividade física. Essas mais recentes, ela já inclui atividade física. Então, temos a atividade física, temos as gorduras boas embaixo, que antes não tinha essa diferenciação, as gorduras ficavam todas no topo para ser consumidas em menor quantidade. Hoje já tem essa diferenciação, que as gorduras boas elas precisam estar presentes na dieta também, com mais frequência. Os cereais, que antes eram colocados só os carboidratos, que antes eram colocados só os carboidratos, sem definição de qual tipo de carboidrato, hoje já é colocado a qualidade desse carboidrato. Por exemplo, os carboidratos da pirâmide, eles são integrais, carboidratos complexos, de uma qualidade melhor. E em seguida, as leguminosas, as verduras, as frutas. Aliás, antes das leguminosas, das verduras, as frutas também, e os vegetais, como o tomate, o couve, os vegetais verdes, e as carnes e ovos também, os queijos, leites derivados no caso, os açúcares, eles estão lá no topo para ser consumido o mínimo possível, com menos frequência. Incluiu-se também nessa nova pirâmide a taça de vinho, né, que previne o risco de doenças cardiovasculares. Porém, isso não tem muita associação
com o vinho em si, com o álcool em si, mas sim uma propriedade da uva. Caso é uma alimentação saudável, adequada, sem exageros, né, para manutenção da saúde, manutenção energética e para prevenção de agravos, né, prevenção de doenças em consequência dessa má alimentação, que é o que nós temos hoje, como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, obesidade, que traz consigo tudo isso. E os principais distúrbios nessa fase adulta é a obesidade, né? A obesidade que a gente vê hoje que a maioria das pessoas estão obesas. Estamos vivendo dentro de uma comunidade obesa, com culturas alimentares que trazem isso, né, que provocam essa obesidade. O tratamento da obesidade ele é um processo lento e gradual, ele não acontece da noite para o dia, como muitos tentam colocar milagrosamente. Ele é um processo lento, respeitando as condições de saúde, ele não acontece da noite para o dia. Nós, profissionais de saúde, devemos ter consciência disso também. Uma das orientações é orientar o indivíduo a manter um estilo saudável, ter um ritmo metabólico com o consumo de pelo menos 4 a 6 refeições por dia e atividade física, variar os alimentos, estimular metas possíveis, traçar uma meta possível de perda de peso, não uma meta que não é possível e que não vai fazer com que essa perda de peso aconteça de forma saudável. Valorizar os bons hábitos e abandonar os hábitos errados, né? Eu não vou ler cada uma dessas orientações, porque tem o material e é bem simples, vocês podem estar lendo, e é o que vocês estão fazendo no trabalho de vocês de orientação também. De orientação nas patologias. Temos a hipertensão arterial, também é outro agravo dessa população adulta, nessa faixa etária. E as orientações também, as orientações práticas. Geralmente os hipertensos, eles também têm obesidade, né? Então uma coisa costuma estar ligada à outra. Associado a isso também temos a diabetes, em consequência da obesidade, mas pode acontecer também em pessoas não obesas. Quando a pessoa tem obesidade, diabetes, hipertensão ou hipercolesterolemia, é caracterizado como síndrome metabólica. Ela tem várias doenças advindas da obesidade. Os fatores de risco mais intensos para o desenvolvimento da diabetes é a idade avançada, né, inatividade física, e a alimentação errada. E pode levar a outras complicações também. As doenças cardiovasculares também é uma realidade dessa população dessa faixa, assim como é também na do idoso. E aqui eu coloquei um quadrinho com os fatores modificáveis e os não modificáveis, e os fatores de risco, né? Os fatores modificáveis é o sedentarismo, o tabagismo, hipertensão, o estresse. E tem os outros não modificáveis, que é a questão genética. Coloquei também as orientações, vocês estão fazendo no trabalhinho de vocês, eu não vou ler. E a nutrição do idoso. A nutrição do idoso, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Assim como as gestantes, como as crianças, como as gestantes. O idoso, ele sofre muitas alterações fisiológicas, então isso influencia muito no estado nutricional, na saúde desse idoso. E a gente precisa estar observando essas alterações para estar minimizando os riscos desses agravos nutricionais. Então, o profissional de saúde, ele tem que ter todo um cuidado, todo um preparo
para esse acompanhamento do idoso, por conta dessas alterações, tem que estar atento às alterações e às limitações desse idoso. Algumas alterações relacionadas ao envelhecimento, as sensoriais, né? As sensoriais, as digestivas, as metabólicas, eles sentem diminuição do apetite, do cheiro. Isso tudo influencia na alimentação, não sentir o gosto da comida, não sentir o cheiro dos alimentos, isso tudo faz que torne mais sem graça, gere a falta de apetite. Eles têm uma falta de apetite maior também, eles têm uma maior dificuldade de digestão, geralmente são mais constipados, o organismo demora mais a digerir os alimentos, então certos alimentos eles não conseguem comer normalmente. Isso tudo influencia no estado nutricional, assim como tem idosos obesos, tem muitos idosos desnutridos também, por conta dessas alterações que acabam fazendo com que ocorra essa perda de peso. E por condição fisiológica mesmo do organismo, ele já tende a perder mais massa muscular, já tende a ter essa depressão de massa muscular. É comum a gente ver o idoso perdendo a massa muscular, vai ficando só uma pelezinha. Então ele tem que ter um consumo adequado de proteínas também para estar evitando isso. E dificilmente ele vai estar conseguindo ingerir a proteína adequada para que essa depleção proteica não aconteça. A visão são frequentemente no envelhecimento alterações das percepções do paladar, como eu já falei, do olfato e na visão. Tudo isso vai influenciar na comida, principalmente se o idoso não tem uma pessoa que cuide ali. A secreção salivar, ela fica reduzida, o nome disso é xerostomia. Essa saliva que a gente tem para a digestão dos alimentos no idoso, ela é reduzida, isso dificulta também, né, a ingestão de alguns alimentos, por exemplo, alimentos mais secos, é mais ruim para eles, porque já não tem essa saliva natural da boca, é diminuída. Geralmente tem a questão da saúde bucal também, né, os dentes, alguns já caíram, a mastigação não... condições que acabem atrapalhando a mastigação. Tem os prejuízos gástricos também, geralmente o estômago já tomou muita medicação, o estômago já não funciona de forma saudável, então os alimentos a chance de ter algum tipo de desconforto ao se alimentar já é maior. E o organismo ele já vai estar com outras, provavelmente já vai estar com outras comorbidades, né, das que a gente falou de adulto, né, diabetes, hipertensão, cardiopatia. Então tudo isso com a má alimentação vai influenciar esse estado nutricional. Sem contar também na questão psicológica. É muito comum os idosos sofrerem de depressão, de algum distúrbio psicológico. Essa fase da vida, né, em que nem todos têm um cuidado adequado, convivem em um ambiente harmônico, em um ambiente saudável, estão perto dos seus. Então tudo isso também influencia, a depressão influencia muito. A avaliação do idoso ela é diferente, o IMC para eles é diferente do adulto, enquanto que o nosso até 24 é o considerado normal, para eles é até 27, por conta dessas perdas que eles têm. E as recomendações nutricionais, eles têm alguns nutrientes específicos necessários, como por exemplo o cálcio. É muito importante nessa fase também para prevenção de osteoporose.
eles têm deficiência de magnésio, vitamina D, então são nutrientes essenciais também nessa fase. E evitar também o excesso de cafeína na dieta e respeitar as limitações, né? Respeitar as limitações dessa fase. Então é isso, bem resumido, mas vocês estão fazendo o trabalho de vocês e vamos pro próximo.